como tal, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos ensinado, orientado, para que a gente saiba a disciplina da ordem, da justiça, da verdade, para que a gente venha proceder com a nossa obediência à tua palavra, sem o qual não tem jeito. A gente sofre, geme, e não podemos culpá-lo por causa dos problemas. Então, nós te pedimos, ensina-nos, orienta-nos. Aquilo que o Senhor nos tem dado, eu quero passar para eles. E eu quero dar tudo o que o Senhor me tem dado. Tudo. Porque só assim as almas vão ser salvas. Só assim o teu nome será santificado. E só assim o teu reino espalhado. E só assim a tua vontade vai ser feita aqui na terra. Eu peço, Espírito Santo, nos dirija para que possamos todos entender, todos possam entender a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Nós vamos tratar de um assunto que nós já tratamos aqui outras vezes, mas nós queremos que fique claro com respeito à nossa responsabilidade. Você sabe que o mundo lá fora, que vive no mundo do inferno, vive na base da sorte e das suas conquistas, sua sabedoria, etc. Mas nós, as pessoas que são de Deus, elas vivem no mundo espiritual. Nós estamos sujeitos ao mundo espiritual. Por isso que Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então, a nossa guerra, que eu falo, dos da fé, é contra as forças espirituais do mal. E como é que a gente pode vencer o mal? Como é que a gente pode contrapor o mal e prevalecer? Só tem uma coisa, só tem um jeito: obediência. Não é uma questão de você merecer ou não merecer. Não é uma questão de sorte ou de azar. Não é uma questão de injustiça. É uma questão de obediência à palavra de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Ponha isso na sua cabeça, para a sua cabeça dirigir o seu coração, para que o seu coração tenha juízo e venha obedecer, e seu corpo venha colher os frutos da obediência. Eu entendo que quando Jesus ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso, eu entendo, está claro para mim, quando ele diz, logo no primeiro versículo, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Mateus 6 e 9. Portanto, vós orareis assim. Quando a pessoa é de Deus, ela entende que a oração aqui, o princípio da oração aqui é um relacionamento íntimo com o Pai. Por isso, ele diz,
Pai nosso que estás nos céus. E mais, ele não pede para si próprio, mas pede para todos os da família da fé, todos os que são filhos de Deus, todos os que fazem parte da família de Deus. Não é apenas ou a igreja universal do reino de Deus, mas qualquer pessoa que é filha de Deus, então tem que fazer parte dessa oração, tem que ser beneficiada por essa oração, porque ele diz, Pai nosso, não é meu Pai, aqui não é uma coisa privada, mas meu Pai, não, Pai nosso que estás nos céus. Muito bem, primeiro pedido que Jesus ensina, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha o teu reino. Terceiro pedido, seja feita a tua vontade. Então, a gente, logo de cara, Jesus mostra que aqueles que querem servir a Deus, priorizam aquilo que Deus ensina para a gente fazer. Primeiro, santificado seja o teu nome. Por quê que ele fala isso? Mas eu estou com dor de barriga, eu estou com uma doença, eu estou com uma enfermidade, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro você pede de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o que o diabo mais odeia, e ele trabalha contra, forte, para que esses 3 pedidos sejam realizados. Primeiro, por quê? Para uma pessoa santificar o nome do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar em obediência, de acordo com a sua palavra. Ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Ela não pode estar alinhada com a sua própria vontade. Ela não pode estar alinhada com o seu próprio coração, suas pretensões, suas ilusões, seus vislumbres. Não, ela tem que estar ocupada com, primeiro, o que Deus quer dela. O que ele quer? Ele quer que as pessoas venham conhecê-lo através delas. E para que a pessoa lá fora possa conhecer Jesus, é óbvio que o servo dele, a serva dele, o filho dele, obviamente, tenha um comportamento exemplar aqui neste mundo. E é justamente isso que o diabo faz para tentar obstruir a santificação do nome do Senhor. Porque você pode conferir que ele, Satanás, quando deturpou, quando usou de mentira, de engano para levar a Eva a desobedecer a Deus, ele conseguiu corromper não só a Eva, mas como também o seu marido, e toda a humanidade foi gerada corrupta. Toda a humanidade foi gerada de forma corrupta. Então o diabo é o quê? Quando ele conseguiu vencer o homem entregou de bandeja na mão do diabo a autoridade, o domínio que o homem tinha antes de cair em pecado. Você pode ver lá em Gênesis que Deus fala, tenha ele, falando do homem, tenha ele domínio sobre tudo. Lá, Gênesis 1:26, se eu não me engano. Tenha ele domínio sobre tudo, sobre os pássaros, quer dizer, tenha ele domínio sobre o ar. Tenha ele domínio nos peixes,
quer dizer, tenha domínio sobre o mar. Tenha ele domínio sobre as feras, os animais, quer dizer, domínio em toda a terra. Toda a terra estava sob o domínio de Adão e Eva. Quando eles desobedeceram, perderam esse domínio. E perderam para quem? Para o diabo. O diabo, quem entregou o domínio de tudo o que há neste mundo para o diabo foi o próprio homem. Foi o homem que deu. A autoridade era do homem, mas ele passou de bandeja para o diabo. Então o diabo é o que reina neste mundo. Por isso que o João fala lá que o mundo jaz no maligno. Ora, se o mundo jaz no maligno, o que acontece então com a glória de Deus? Cadê o Deus, o Criador? Ele desapareceu. Por quê? Porque a sua criatura entregou para o diabo a autoridade que era da criatura. Assim sendo, a humanidade cresceu corrupta e como todo mundo já sabe. Ora, quando a gente quer realmente agradar a Deus, e isso é para você, é para todos nós que servimos a Deus, especialmente, a nossa prioridade é essa aqui. A prioridade minha, pessoal, eu faço essa oração todo santo dia, mas eu não oro repetindo palavras, fazendo reza, não. Eu oro querendo, pedindo, clamando, ó meu Deus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, para que então a tua vontade seja feita aqui na terra. Aquela vontade que Adão e Eva perderam de fazer, ela é restaurada quando o Senhor instaura o reino dele através de nós. Então, quando uma pessoa é salva, quando você consegue levar uma pessoa à salvação, ao arrependimento, novo nascimento, quando uma pessoa nasce de Deus com a pregação da sua palavra, então essa pessoa, ela vai se preocupar, primeiro, que a vida dela venha mostrar a santidade de Deus. Ela seja santidade. Santidade quer dizer separado. Deus é santidade, é santo dos santos. Quer dizer, ele é separado. Ele é puríssimo. E os filhos dele têm que ser santos como Deus. O Pai é santo. Se o filho não é santo como o pai, é porque o filho não é santo, não é filho. É um intruso. Apenas um intruso, um estranho. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela entenda direitinho isso que estou falando. Ela entende direitinho. Ela sabe o que é santificar o nome do Senhor Jesus. Veja só, antigamente, isso é um fato, antigamente os pais queriam que os seus filhos carregassem o seu nome por toda a vida. E os filhos dos seus filhos viessem lembrar do seu nome, etc, etc. Por isso que você vê na Bíblia muitos nomes. Tem lá textos que falam do nome de fulano, Beltrano, e fulano gerou Beltrano, e gerou e Cicrano, e etc, etc. Aquilo que a gente sabe do que está escrito. Abraão se sentia humilhado porque não tinha filho. Por que ele não tinha filho? Por que ele, melhor dizendo, ele queria um filho? Porque ele queria perpetuar o nome dele para as próximas gerações, para todas as gerações. E por isso, Deus, quando ele falou para ele sair da terra, Deus falou, olha, de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. O que quer dizer? O seu nome não vai ser
perpetuado por um filho, por uma coisa. Não, uma grande nação. Por quê? Porque o filho dele ia gerar outros filhos e mais outros filhos. E é o que nós vemos hoje. Quando nós lemos a história de Abraão, de Isaac, de Israel, todos eles, nós vemos, por exemplo, Jesus é de onde? De onde que Jesus veio? Qual tribo que Jesus veio? Judá. Não é? De onde veio Davi? Da tribo de Judá. Quer dizer, Jesus é filho de Davi, porque veio da tribo de Judá. E assim sucessivamente. Quer dizer, o nome é perpetuado na terra. Mas não só na terra, quando a pessoa é de Deus, é perpetuada no céu. Por isso que a Bíblia fala que darei um novo nome. Não é isso? Um novo nome. Um nome exemplar. Isso faz parte do texto sagrado. Então, quando você, por exemplo, exerce o seu trabalho como ministro de Deus, homem de Deus, quando você é honrado, quando você vive na obediência, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você está santificando o nome de Jesus. Os vizinhos, os amigos, seus conhecidos, as pessoas até que nem gostam de você, mas elas hão de reconhecer, elas reconhecem lá no íntimo que você é uma pessoa diferente, diferenciada. Por quê? Porque você é de Deus. O nome de Deus está em você. Quando a gente carrega o nome de cristão, nós carregamos o nome do nosso Senhor conosco. E se o cristão dá um mau exemplo, lá, ainda dizem que é de Deus, lá. Quer dizer, fica debochando. Que é isso que o diabo quer. O diabo faz todo o possível para destruir aquilo que Deus nos deu, que é o nome que santifica o nome dele. Nós temos que carregar um nome que santifica o nome dele. Você ouviu falar do fulano? Quem é o fulano? Não, aquele fulano é pregador, ele é pastor. É. Quer dizer, Jesus é glorificado, o nome de Jesus é glorificado naquela criatura. Então, essa responsabilidade é pessoal. Essa responsabilidade é de cada um de nós. E isso depende de quê? Depende da obediência, que foi justamente o contrário que Adão e Eva fizeram e deram ao diabo, entregaram de bandeja a glória, ou o poder, o domínio deste mundo. Então, o primeiro pedido que ele nos leva a pensar, a pedir, não é, eu te peço, Senhor, cura meu pai, cura minha mãe, traz meu marido de volta, faz isso, faz aquilo, nada disso, não diz respeito a nada pessoal, mas primeiro o reino dele. Quando a pessoa santifica o nome de Jesus, ele é lembrado em primeiro lugar. Santifica o teu nome. Em outras palavras, em minha vida, na vida dos meus conservos, do teu povo, da tua igreja, em todo o mundo, dos teus filhos, dos teus servos. Então, por isso ele manda falar Pai Nosso. Quer dizer, a oração é para todos os que fazem parte da família de Deus. E eu, quando oro, eu oro pela família de Deus. Eu não oro pela Igreja Universal do Reino de Deus, pura e simplesmente. É uma visão muito mesquinha eu orar só para a Igreja Universal. Não, eu oro por toda a igreja espiritual, a igreja que não tem placa, a igreja cujo pastor, o único pastor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu Deus, eu oro por todos os teus servos. Eu quero mais que todos eles cresçam, desenvolvam, multipliquem e venham glorificar o teu santo nome. Isso mostra uma identidade divina, uma identidade genuinamente cristã, quando a pessoa ora assim. Não é simplesmente, já falei, você chegar e falar, Pai nosso que está no céu, santificado.
Não, isso não é oração. Isso é reza. Isso é reza. Não é oração. Mas o que é de Deus, bem uma pessoa que é de Deus, faz oração. Meu Deus, santificado seja o teu nome, meu Pai. Santificado seja o teu nome. Porque o diabo quer escrachar com o nome do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus só tem as suas testemunhas, os seus salvos, para santificar o nome dele. Está pedindo isso aqui aonde? Lá no céu não precisa de santificado, ele ser santificado. Tem que ser santificado aqui na terra. Aqui na terra, nesse mundo vil, cruel, nesse mundo imundo, é que ele quer ser santificado. Porque lá no céu ele já é santificado. Mas é aqui na terra. E essa responsabilidade é sua, é minha, é de cada um de nós. É de cada um de nós. Então, quando o pastor ou a pessoa, esposa, ou quem quer que seja cristão, dá um mau testemunho, toma uma atitude errada, está justamente passando para o lado do diabo, para envergonhar o nome de Jesus. É isso aí. Está fazendo o que o diabo queria que fizesse. E ele luta para isso. Então, santificado seja o teu nome. Depois fala, venha o teu reino. Como é possível vir o reino? Através da santificação do nome do Senhor. Se você é uma pessoa correta, íntegra, obediente à palavra de Deus, eu não estou dizendo que você é perfeita, perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas. Todos nós temos a nossa humanidade. E Deus sabe disso. Mas, quando se trata de perfeição aqui, quando se fala de santificação, está se referindo ao caráter da pessoa, ao que a pessoa luta para que ela venha viver, de forma que o nome de Jesus seja santificado na vida dela. Quando a pessoa vive a fé, essa fé que não tem nada de conquistas materiais, tem nada a ver com o mundo secular, mas tem a ver com um relacionamento íntimo com Deus. Então, quando a pessoa vive essa santidade com o Senhor Jesus, então, naturalmente, não é forçado não, ela dá o testemunho de Jesus e outras pessoas vêm se converter com ela, não pelo que ela prega ou fala, mas pelo que ela é, pelo que ela vive, pelo caráter dela, pela sua vida exemplar. Então, por exemplo, uma das coisas que nós priorizamos na Igreja Universal do Reino de Deus é o casamento. Se o pastor se divorciar, então não tem condições de ele ficar como pastor. Por quê? Porque ele se divorciou. Se ela é culpada ou se ele é culpado, não estou aí. Não estamos falando dos culpados, estamos falando o seguinte: a pessoa se casou, ela tem que ficar casada pelo resto da vida. Essa é a palavra de Deus. Ninguém casa por um contrato, para firmar assim, ficar durante algum tempo casado. Não é. O casamento é para toda a vida. Não é assim? Que é um reflexo, que é o espelho da nossa aliança com Deus. Quando nós nos casamos com Deus, quando eu me casei com Deus, quer dizer, a aliança com Deus, quando a Esther fez a aliança com Deus, então nós estávamos já casados com Deus. Quando nos casamos, então essa aliança nossa com Deus, ela se reflete na nossa aliança para sempre, até a morte. Então pode falar,
o bispo é ladrão, é aproveitador, o bispo é isso, o bispo é aquilo, não sei o quê. Fala do meu casamento, fala do meu caráter. Fala das minhas amizades. Não fala, não tem o que falar. Onde é que o bispo vive? Como é que ele vive? Então, a minha maneira de ser, de viver nosso casamento, não é para aparentar. Nós não aparentamos uma coisa e em casa vivemos outra coisa, não. Nós somos o que somos, tanto fora quanto dentro da nossa casa. É a mesma coisa, não muda. Por isso nós somos muito felizes, graças a Deus, porque Deus nos deu essa divina direção de buscar uma pessoa que viesse refletir aquele casamento com Ele, que é a cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus, já falamos, a haste vertical é o relacionamento você e Deus. E os braços da cruz é sua mulher e você. Pronto, a cruz que nós carregamos. Então, quando essa cruz é desfeita, então tem problema aí. Porque um dos dois, ou os dois, falharam, não santificaram o nome do Senhor Jesus, envergonharam o nome dele. Então, já viu aquele? O pastor, ele era pastor, agora ele não é mais, ele casou novamente, está com outra pessoa e tal. Pastor sai da igreja, primeira coisa que ele faz, quando ele sai da igreja, na Igreja Universal, a primeira coisa que ele arranja é outra mulher. Ele descarta aquela com quem ele casou, quer dizer, mostrando, provando que ele era um mau caráter. Que testemunho esse camarada tem para falar de Jesus? Como é que o nome do Senhor Jesus é considerado numa pessoa assim? Então nós prezamos pela instituição casamento, que é a instituição sagrada. Primeiro, relacionamento com Deus, é o primeiro grande mandamento. O segundo relacionamento está aqui. Amar o próximo, não é isso? Quem é mais próximo da gente, senão a esposa e o marido? Quem é mais próximo? A mãe, o pai? Quem é mais próximo? Não tem mais próximo. O mais próximo é a esposa ou o marido. Então nós temos aí o casamento como uma instituição sagradíssima. E, obviamente, uma instituição que carrega o nome do Senhor Jesus, santifica o nome do Senhor Jesus, porque honra a palavra de Deus. Então ele fala que a primeira coisa é santificar o nome do Senhor. A segunda coisa, vem o teu reino. O teu reino, como é que o reino vai desenvolver? O reino vai desenvolver através da multiplicação nesse casamento. Casamento é multiplicado. Os nossos filhos, digamos assim, são aqueles que nascem do Espírito Santo. Se não nascerem do Espírito Santo, não são filhos, são bastardos. Essa é a realidade. Ou não é? Não são filhos. Porque quem é filho tem o DNA de Deus, do Pai. Então, os nossos filhos espirituais têm o DNA que nós temos, que é o DNA de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito glorioso isso. E isso faz com que o reino se expanda. A oração que Jesus fala para a gente orar: venha o teu reino, venha o teu reino. O que o diabo faz? O diabo faz de tudo para impedir que o reino de Deus se implante na vida das pessoas. O reino de Deus não está do lado de fora. O reino de Deus está dentro da gente, não é isso que Jesus fala? Então, o reino de Deus se espalha de forma uniforme e com caráter. E a igreja vai se constituindo. Eu estava falando a respeito de Abraão.
Abraão, quando Deus chamou, ele saiu da terra, quer dizer, obedeceu, e Deus havia prometido: farei de ti uma grande nação. A Igreja Universal do Reino de Deus tem sido uma grande nação. Uma grande nação. Mas começou com quando? Começou lá atrás, quando Esté e eu nos casamos. Começou aí. Você entende agora a grandeza dessa oração do Pai Nosso? Quer dizer, naturalmente a coisa foi crescendo, crescendo. Sei que muitos saíram, muitos se perderam, muitos, enfim, mas nós não contamos esses. O que se conta são aqueles que vingaram, que estão firmes até o fim, e ficam firmes até o fim. Esses é que são contados. Esses é que fazem parte do reino de Deus. E carregam o quê? O nome do Senhor Jesus em santidade, como testemunha do nosso Senhor Jesus. E, finalmente, o terceiro pedido: seja feita a tua vontade. Claro, claro. Como é que a vontade de Deus é possível ser feita aqui na terra? Num mundo cheio de endemoniados, num mundo cheio de perturbados, no mundo que nós vivemos. A vontade dele é feita aqui na terra? De jeito nenhum. De forma alguma. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. As pessoas são endemoniadas, são perturbadas. As pessoas são egoístas, as pessoas pensam em si mesmas, elas não pensam nada em Jesus. Elas não estão nem aí para Deus, para a fé, para a palavra de Deus. Elas estão pensando nos seus desejos, nas suas concupiscências, nas suas vaidades. Ora, isso, assim sendo, não é possível o reino de Deus vir neste mundo. Como que a vontade de Deus é feita nessa gente? É impossível. Enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela não está no reino de Deus. E não estando no reino de Deus, como é possível a vontade de Deus ser feita? Aqui na terra é impossível. A vontade de Deus só é possível ser feita quando a gente nasce do Espírito Santo, quando a gente está no reino de Deus. Aí sim, no reino de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Nós lutamos pela vontade do nosso Pai. Se não houver essa determinação de fazer a vontade de Deus, é porque vai querer fazer a vontade de quem? De si mesmo, ou do diabo, através de si mesmo, do seu próprio coração. Então nós vemos aqui essa oração, nessa oração que eu, todo dia eu faço essa oração. Eu faço essa oração porque realmente eu quero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça, eu quero que o nome dele seja santificado aqui na terra. Eu quero que o reino de Deus se faça presente aqui na terra. Eu quero que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, porque lá no céu já é feito. Não precisa disso. Essa oração não é necessária lá no céu. Ela só é necessária aqui. E quem é capaz de estar inserido nessa oração? Como que Deus é santificado, glorificado? Como que o reino dele se espalha? Como que a vontade dele é feita? Se a pessoa não nascer do Espírito Santo. E como a pessoa pode nascer do Espírito se ela não conhecer a palavra de Deus? Se ela não saber que ela tem que nascer do Espírito? Se ela não sabe que tem que nascer do Espírito, como é que ela vai nascer do Espírito? Como é que ela vai buscar esse novo nascimento? Como é que ela vai buscar um envolvimento, uma intimidade com Deus? Não vai.
Então, nós temos essa missão de fazer exatamente isso, que o nome de Jesus seja santificado aqui na terra, que o reino dele seja expandido aqui na terra e para que finalmente no reino dele seja feita a vontade dele. Do contrário, não é feita. Olha só a missão que você tem, a missão que nós temos, cada um de nós. É a missão de cada um de nós. Então, quando nós trabalhamos com essa sensibilidade espiritual, não está se tratando de emoção, de sentimento. Não está se tratando de uma fé emotiva, uma fé oba-oba, uma fé de dar pão para o que tem fome. Você dá pão para o que tem fome, ele mata a fome, mas depois ele vai ter fome outra vez, e depois vai ter fome mais nova. É ou não é? Sempre vai ter fome, é ou não é? Mas se você matar a fome espiritual dele, então ele vai se tornar um propagador da santidade do Senhor aqui, do nome do Senhor aqui na terra. E o reino de Deus vai ser feito aqui na terra, vai vir através dele. E, obviamente, a vontade de Deus será feita. Como nós falamos na semana passada a respeito de se trabalhar com o coração, tentar converter a pessoa na base de dar para elas coisas. Não resolve o problema. Não resolve. Nunca resolveu e jamais vai resolver. Então, quando a pessoa tem essa consciência do que é pertencer ao reino de Deus neste mundo, reino de Deus neste mundo, ela vive num plano espiritual sobreexcelente, acima de tudo e todos. Então, a cabeça dela não pensa de acordo com o mundo, não anda de acordo com a moda. A cabeça dela pensa como ela vai fazer para que o nome de Jesus seja santificado na vida dela. Como ela vai fazer para que o reino de Deus venha se espalhar neste mundo. Como que ela vai fazer para que a vontade de Deus seja feita neste mundo. Então, se você, presta atenção, se você é uma pessoa que pensa no seu mundinho, na sua igreja, você quer crescer a sua igreja, os outros que se dane, eu quero crescer a minha igreja, eu vou trabalhar para a minha igreja, eu vou jejuar pela minha igreja, eu vou orar pela minha igreja, você já está fora do reino de Deus. Porque você não está pensando em Jesus. Você está pensando em si próprio. Então, por isso, muitos pastores e respectivas esposas saem da obra por causa disso. Porque não entraram no reino de Deus. E se não entraram no reino de Deus, como é que vão querer fazer a vontade de Deus? Não tem como. Você não sabe o que Deus quer. Você sabe o que você quer, mas não o que Ele quer. Mas quando você tem consciência da vontade dEle, então você quer fazer a vontade dEle. Então, é oração. Eu sugiro você, se você quer ser uma pessoa usada por Deus, inclusive você que é esposa, você que fica em casa, você auxilia o seu marido de vez em quando e tal na igreja, mas se você colocar na sua cabeça, no seu coração, se você colocar a sua vida no altar, você há de orar de acordo com a vontade dEle. Oh, meu Deus, santificado seja o teu nome na minha vida. Venha o teu reino através da minha vida. E seja feita a tua vontade através da minha vida. Porque é isso que Deus quer. E é justamente isso que o diabo mais odeia. A partir do momento em que você se enquadra nessa oração, nesse versículo aqui, você então está contrapondo a vontade do diabo. Porque ele trabalha para que o reino dele permaneça. O diabo trabalha justamente para
confrontar o reino de Deus aqui na terra, porque ele se acha o dono daqui. Compreenderam? Então, quando você orar, nunca se esqueça disso. Não seja egoísta. Não pense apenas em si mesmo, mas pense também nos outros que são filhos de Deus. Aqueles que você não conhece, de outras denominações, de outras igrejas. Não importa. O importante é que o nome de Jesus seja santificado na vida de todos nós. O reino dele seja desenvolvido na vida de todos nós. E a vontade dele, então, finalmente, será feita. Porque quando Deus colocou Adão e Eva aqui no mundo, no jardim do Éden, ele deu tudo para ele. Tinha tudo, não faltava nada. E vida eterna. Não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha falta de nada. Tudo, ele recebeu tudo. Mas uma ordem ele tinha: fazer a vontade do Pai. Não toque naquela árvore ali. Não toque. O diabo sugeriu e ele, por livre e espontânea vontade, obedeceu à voz do diabo. É exatamente isso que contraria Satanás. Ele quer cada vez mais levar pessoas que venham confrontar Deus, fazer a vontade dele, do diabo. Está dizendo: olha, eu prevaleci. Eu prevaleci contra ele, quer dizer, contra Deus. Porque aquele ali fazia a vontade dele, agora faz a minha vontade. Isso é muito forte. E você tem que olhar para você, claro. Eu tenho que olhar para mim. Cada um tem que olhar individualmente, nesse sentido. De quem nós fazemos a vontade? De Deus ou do diabo? Porque, com certeza, ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do diabo. Ou nós fazemos, às vezes, a vontade de Deus e, às vezes, fazemos a vontade do diabo. Mas isso, obviamente, pode acontecer com aqueles que não nasceram do Espírito Santo. Porque quem nasce do Espírito Santo quer fazer a vontade de Deus e faz a vontade de Deus sobre todas as coisas. Aí sim, essa pessoa é honrada por Deus. Porque o diabo quer isso. Quando você ou uma pessoa deseja, aspira, almeja algum bem, alguma coisa material, alguma coisa deste mundo, quando a pessoa quer fazer a sua vontade, no fundo, é Satanás que está sendo satisfeito. O que você acha quando as pessoas vão nos shoppings passear? O que os shoppings mostram? Se você ler lá em Gênesis, quando Abraão saiu da terra, ele levou Ló consigo. E Ló foi um problema para Abraão. E mostrou que ele era um problema. Ele era um problema. Porque quando os servos dele brigaram, lutavam com os servos de Abraão, então Abraão chegou: não é bom a gente andar junto. Você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão estava tão tranquilo andando com Deus que para ele não fazia diferença ir para a esquerda ou para a direita. E Abraão, porque era mal casado, pessimamente mal casado, ele escolheu as campinas lá do Jordão.
e foi armando suas tendas, até que chegou perto de Sodoma e Gomorra. A mulher e as filhas se entusiasmaram com a cidade, que é o shopping. São os shoppings. Se entusiasmaram com a luminosidade, com as ofertas, com as casas, com as coisas boas. E deixaram as tendas de lado e se mudaram para as casas de pedra. Quer dizer, abraçaram a vontade pessoal. Enquanto isso, Abraão continuou morando aonde? Nas tendas. Abraão podia ter ido para Sodoma também e comprado lá uma casa, 2 casas, 3 casas, que ele era muito rico. Mas ele não saiu da tenda. A tenda representa para mim, representa o reino de Deus. Nem todos entram no reino de Deus. Mas aqueles que entram não querem sair do reino de Deus. Aquela vida simples, tranquila e em paz consigo mesmo, sobretudo em paz com Deus. Tudo isso nós vemos, nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Então, quando você vê, às vezes o sujeito casa com uma mulher que quer satisfazer as suas vaidades, seus desejos, e acaba fazendo o quê? A vontade do diabo. O diabo está ali, com certeza, como teve lá em Sodoma e Gomorra, e Deus teve que destruir aquilo lá. E isso acontece hoje, continua acontecendo. Continua acontecendo. Quando uma pessoa é de Deus, quando o servo é de Deus, a serva é de Deus, então quer fazer a vontade de Deus. Quer prevalecer na vontade de Deus, não a sua própria vontade. Isso é que servir a Deus. O que você acha porque Deus é Senhor? Porque não há outro Senhor, só Ele que manda. Só a palavra só dele que vale. Então, só Ele é Senhor. No mais, todos são servos. Todos são servos. Uns com autoridade, outros com menos autoridade, mas todos somos servos. Ninguém melhor do que ninguém. Todos são servos. Só Ele é Senhor. Senhor por quê? Porque a vontade dEle permanece ou prevalece na vida dos seus servos. E quando o diabo sugere as suas vontades, os seus desejos, suas cobiças, e as pessoas aderem, abraçam essa fé, elas então estão servindo ao diabo. Aí vem aquela historinha, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não prometeu vida com abundância aqui na terra, ele prometeu vida com abundância no reino de Deus, não aqui na terra, neste mundo. Como é que você vai ter vida com abundância se você vive no meio de tanta desgraça? Como é que você pode se dizer, não, eu vivo uma vida com abundância, mas você não vê as pessoas que estão passando fome, estão perdidas, estão desesperadas por esse mundo? É a paixão que Deus colocou dentro de nós em favor das almas. É por isso que Ele nos chamou, para que nós pudéssemos buscar essas pessoas perdidas. Então, vida com abundância vem de acordo com a vontade de Deus. Mas nós continuamos vivendo na tenda, sujeito ao reino de Deus, à vontade de Deus. Seja aqui, seja lá, qualquer que seja o lugar, nós estamos ali inseridos dentro da tenda para fazer a vontade de Deus. E é assim que o nome do Senhor Jesus é santificado em nossas vidas. É assim que o reino de Deus se espalha através das nossas vidas. É assim que a vontade do nosso Pai é feita aqui na terra. E só você pode
avaliar o tipo de servo ou serva tem sido para Deus. Só você. Claro, tem aqueles que estão fazendo a obra porque tem o pão nosso de cada dia. Estão fazendo pelos benefícios, não estão fazendo porque querem santificar o nome do Senhor Jesus, não. Não estão fazendo isso para o desenvolvimento do reino de Deus, não. É para o desenvolvimento do seu próprio reino. Querem crescer o seu ministério, o seu trabalho, para que possam ser reconhecidos por terceiros. Não estão fazendo isso porque querem fazer a vontade de Deus, não. É a vontade dos seus corações. É a cobiça de si mesmo. Pode ter certeza disso. Eu digo isso pelo Espírito Santo. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do diabo. Se fizermos a vontade de Deus, nós não vamos fazer a nossa vontade. Mas se fizermos a nossa vontade, nós vamos estar fazendo a vontade do diabo. É isso que funciona, é isso que acontece no nosso meio. Mesmo em meio a pessoas que alcançaram benefícios, curas, estavam mortos e hoje estão vivas, mesmo muitas pessoas que foram abençoadas, elas preferem servir a si mesmas, que no fundo, indiretamente, é servir o diabo. E é isso que o diabo trabalha. É por isso que muitas pessoas ficam desiludidas da obra de Deus. Por quê? Poxa, eu pensava que era simples, que era fácil. Não. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que negar a sua própria vontade. É Jesus quem fala isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a sua própria vontade. É isso. Pode ter certeza. Esse é um fato, uma realidade que muitos, infelizmente, não atentaram ainda para ver. Aí, diante disso, vem os outros pedidos. O pão nosso de cada dia. Aí sim, qual é o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia é o pão nosso que Deus dá para os passarinhos, para os animais, enfim, os animais selvagens. É isso aí. Ele dá o pão nosso de cada dia. Essa é a nossa fé. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Eu falei inicialmente que nós todos temos falhas, faltas. Então, na oração do Pai Nosso, nós zeramos a nossa conta com Deus. Zeramos. Perdoa-nos. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu perdoo, eu também, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. E isso é individual. É pessoal. Então, quando você vê uma pessoa doente, não fisicamente, mas doente espiritualmente, uma pessoa que não, apesar de estar na igreja, não faz a vontade de Deus, é uma pessoa doente, é uma pessoa enferma. Você não sabe por quê. Porque ela carrega dentro de si mágoas, etc. Por exemplo, agora nós vamos ter a campanha do Getsemane. No Getsemane, o que foi feito? Jesus se esvaziou, Jesus foi esmigalhado. Ele estava fazendo a vontade dele? Ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, se você vai participar dessa fogueira santa, pense bem. Não adianta você colocar todo o seu salário no altar
para obter um benefício, para obter uma coisa maior, se não tiver dentro do coração o vazio de mágoas, ressentimento, ou coisa dessa natureza. Jesus fala sobre isso. Mateus 5:23, quando vieres ao altar trazer sua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. A oferta não pode chegar até o altar porque ela está suja. Está suja. Que é a oferta de muitos pastores, uma oferta suja. Então faz campanha, leva as pessoas a fazer, tem fé para passar para as pessoas e tal, e para conquistar, mas elas mesmas não conquistam, porque lá dentro tem coisa dentro. Tem sentimento ou ressentimento, ou vontade de vingança contra alguém, etc, etc, etc. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso, esse tipo de coisa, de comportamento. Não adianta você querer alcançar as bênçãos de Deus se você não... Eu estou falando vocês que estão no reino de Deus, falando dentro da família de Deus. Eu suponho que todos sejam da família de Deus. Então, você que está na família de Deus, mas você quer tomar posse disso, você quer alguma coisa que não é da vontade de Deus, então você está fora da família de Deus. E se você é da família de Deus, você não está orando para você, você está orando por todos. O Pai é nosso, não é Pai meu Pai, não. Você está falando Pai nosso, nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós, ou venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aonde? Na minha vida. Eu estou orando para mim e para meus conservos, pastores, os outros pastores, outras igrejas, para todas as pessoas. Compreenderam? Sim ou não? Você quer ser uma pessoa usada? Eu estou dando segredo para vocês. Quando eu faço, já falei que eu faço essa oração todo santo dia. Todo santo dia. Eu oro pela manhã e à noite. Eu oro. E quando não oro pela manhã e à noite também, eu oro durante o dia. Eu oro todo o tempo. Eu faço essa oração quase que todo o tempo. No meu pensamento, oh meu Deus, seja feita a tua vontade. Santifica o teu nome na minha vida. Seja feita a tua vontade. Porque é para isso que nós vivemos aqui. Para que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para que nós viéssemos realizar a nossa vontade. Não foi para isso. Esses 3 pedidos Jesus ordenou logo inicialmente. Aqui está escrito. Jesus fala, portanto, vós orareis assim. Quer dizer, é mandatório. É mandatório. Vós orareis assim. Pai nosso, olhando para toda a humanidade. Se você está imbuído desse desejo de santificar o nome do Senhor Jesus, que o reino dele vinha se espalhar e a vontade dele seja feita na sua vida, então você ora por toda a terra. Toda a terra. Nós temos o globo, todo dia à noite eu abraço o globo e oro, oh meu Deus, envia trabalhadores para a tua seara. Não só para a Igreja Universal, mas para outras denominações, outras igrejas. Quem estiver te servindo, querendo fazer a tua vontade, meu Senhor, envia trabalhadores. Quer dizer, quando você toma uma decisão de fazer uma oração tão simples, mas tão poderosa, porque eu vejo nesta oração uma oração completa, perfeita. Foi Jesus que ensinou a gente. Ele mesmo. Ele mesmo sabe o que ele quer, o que o Pai quer, e ele fala o que o Pai quer. Agora, obedece quem tem juízo.
quem quer agradar, quem quer fazer a vontade dele e não a sua própria vontade. Meu Pai, nós temos passado para os teus servos aquilo que o Senhor tem me dado. Porque esta oração não é uma reza. Esta oração não é uma prece. Não. Esta oração, meu Pai, é completa, é perfeita. Ela atende todos os objetivos do Senhor para conosco e do nosso objetivo para com o Senhor, da nossa vontade para com o Senhor. Então, Espírito Santo, eu te peço, dá aos teus servos essa consciência, para que não venham ser como antigamente, quando eram católicos e faziam a oração do Pai Nosso, e logo em seguida entrava a reza da Ave Maria. Não. Aqui, o Senhor nos dá uma consciência verdadeira, real, da tua vontade. A tua vontade é essa, que nós oremos assim. Podemos fazer outras orações, podemos pedir outras coisas, mas essa oração, ela vem ao encontro da tua vontade. Que isso seja feito na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, meu Pai. Porque nós não estamos querendo que a Igreja Universal seja única, não. Nós queremos que a tua Igreja única, que é composta de todos aqueles que nasceram, foram gerados pelo teu Espírito, meu Pai, venham se servir a ti a contento, de acordo com a tua vontade, para que seja feita a tua vontade aqui na terra, finalmente. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoa, meu Pai, o trabalho de todos os teus servos, de toda a tua igreja, de todos aqueles que têm estado, meu Pai, lutando pelo mesmo objetivo que nós, buscando santificar o teu nome, buscando realizar ou fazer com que o teu reino se expanda, buscando então fazer a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, eu falei a respeito da oferta. Ensine o povo a dar oferta. Seja honesto com o povo. Fale com ele, olha, suscitar a oferta. Porque dar oferta é fácil. É simples, basta você enfiar a mão no bolso, tirar a oferta e colocar no altar. O difícil é dar aquilo que há dentro do coração. Porque a oferta é uma expressão do que está dentro do coração. Mas se o coração está cheio de mágoas, ressentimentos e vontade de vingança, com certeza aquela oferta não vale nada. Deus não aceita aquela oferta. É um insulto para Deus. É preferível não dar nada e dar o coração no altar do que dar o coração com oferta, mas uma oferta, um coração cheio de mágoa. Compreenderam? Leve o povo a aprender como dar oferta, porque no que ele dá, ele vai receber. De acordo com o que ele dá, a qualidade que ele dá a oferta, ele também vai receber. Não é a quantidade, mas a qualidade. Graças a Deus. Deus abençoe vocês.